Nacional, que fez o gol de pênalti, se trancou e o Corinthians teve dificuldades. Boa noite. Bem lembrado essa questão. A gente tem que ressaltar aqui que é algo que os setoristas do clube assim talvez não tenham a informação, né, do jogo do Nacional. Eles começaram a treinar dia 5 de novembro, né, e nós no dia 3, então fiquei muito feliz, assim, contente com a atuação no jogo treino contra o Nacional, porque fisicamente eles estavam praticamente 2 meses a mais de trabalho. Agora contra o São Caetano, 45 dias de trabalho do São Caetano contra 15, 16 dias nossos. Então o que eu gostei, que a equipe tentou tocar a bola, tentou envolver. Precisamos melhorar um pouquinho no terço final. Na hora de terminar tivemos uma situação boa com o Jadson, outra com o Sornosa, e agora no segundo tempo uma bola também que eu sei da força do Gustavo, mas estamos num processo bem legal. Então saio feliz, também persistir, insistir até o final, né, e conseguir um ponto que é muito importante. Mas assim, sistema defensivo se comportou muito bem, uma equipe que veio para jogar no contra-ataque, né, e fico feliz também porque achei que na parte física a gente ia sofrer um pouco mais, mas até que suportou dentro da nossa avaliação até o final, aí, principalmente os jogadores que ficaram 90 minutos, suportou muito bem. Carille, como primeiro teste oficial da temporada, o que você tem que ponderar nesse momento, o que você tem que cobrar, qual que é o peso da cobrança que você tem com os jogadores nesse primeiro teste oficial do time? E queria que você falasse sobre os 2 pontas, né? Pelo lado de campo, o Sornosa, o André Luiz, você tirou os 2 e mudou o time no segundo tempo. É ali que ainda você está pensando a melhor formação do Corinthians? Jogar com o André é uma situação mais de ter o adversário um pouco mais aberto, né? Porque ele não é um driblador, mas ele é um velocista. Então, como o São Caetano veio com essa proposta e depois fazendo o gol se fechou mais ainda, então a ideia de entrar com o Pedrinho ali era para que a gente tivesse mais combinação, mais jogo de passe, não de drible, não de velocidade, né? Então, pelo São Caetano está fechado. A entrada do Gustavo é por ser mais agudo do que o Sornosa, é para procurar, ele procura mais área que o Sornosa, até teve um cruzamento da direita lá que ele chega com o Gustavo, ele é diferente do que o Sornosa nessa questão, por isso da mudança dos lados. Não, tipo de cobrança não, acho que a gente está no caminho certo, não tem que cobrar, acho que pensando rápido aqui de terminar melhor ali no terço final, fazer a escolha melhor, o cruzamento melhor, uma finalização melhor, que é o próximo passo meu e da comissão para trabalhar com os jogadores. Carille, aqui, nessa questão de nível de cobrança, na saída do gramado, os jogadores enfatizavam que o gol pode acabar minimizando alguns erros da equipe durante a partida. É óbvio que é um início de temporada, o São Caetano está treinando há 1-2 meses a mais que as principais equipes, isso acontece com todas as equipes do interior. Você consegue apontar os principais erros da equipe do Corinthians no jogo de hoje, porque o gol, como os jogadores enfatizaram e a torcida até comemorou muito no fim, pode acabar apagando um pouco esses tipos de erro, principalmente no início de temporada? Olha, para mim, independente do resultado, não apaga aquilo que a gente tem que melhorar ou que a gente tem que continuar trabalhando, né? Para mim, eu ganho o jogo de 2-0, eu quero estar melhor para o outro jogo, eu perco, eu sempre, eu e minha comissão, eu cobro muito para que a gente não olhe resultado e desempenho, né? Então, uma coisa é outra. Então, o gol que a gente fez ali não vai mudar nada o meu pensamento. Se tivesse perdido de 1-0, meu pensamento ia ser o mesmo. Mas eu acho que ele está muito positivo, né? Pelo tempo de trabalho, do tempo que eu estou aqui, muitas mudanças para o início, né? Jogadores chegando ainda que precisam estrear, então nesse início aqui a gente vai ter um pouquinho de dificuldade, a gente tem que ter bastante maturidade para não se perder nesse momento, né? Então, ressaltar muito mais coisas positivas do que negativas para o início de trabalho. Fábio, boa noite. Um dos jogadores do Corinthians que, por mais que o time tivesse mal do segundo semestre de 2018 para o final, que não saía de jeito nenhum, era o Romero. E quando você estava aqui ainda, ele também era uma das suas peças importantes, pelo poder de marcação. Queria saber se o seu Corinthians está sentindo falta de um Romero, não necessariamente o Romero, mas de um jogador com as características do Romero. Pô, não consigo ainda saber, é tão pouco trabalho, né? Sei das qualidades do Romero, sei a moral que ele construiu diante do torcedor, mas é um caso aí que a gente tem que esperar, a diretoria que está resolvendo, né? Mas assim, o André pode ser esse jogador, o Gustavo pode ser esse jogador, o Pedrinho não, são características, né?
A gente agora tem que fomentar, se acaso o Romero não fique no clube, a gente tem que agora trazer jogadores com esse perfil, e isso também é com o tempo. Carille, boa noite. Você estava dizendo que o gol não ia mudar nada no que você acha que o time tem que melhorar e no seu trabalho. Agora a gente sabe que o futebol também é tranquilidade, até para os jogadores. Esse gol, assim, no último segundo, do jeito corintiano de ser, com a torcida explodindo, na questão emocional, esse gol é importante? Lógico que não muda no trabalho do dia a dia, mas para a questão de trabalhar, do jogador ir tranquilo para o treino... Sim, é claro que o empate ele é muito melhor do que uma derrota, né? A gente não tem nem como questionar isso. O que eu disse na questão aí da pergunta do nosso amigo ali é que não é o gol que vai mudar. A gente podia ter ganho de 3-0 e a gente ia cobrar aquelas coisas que tem que melhorar. Mas é claro que é um alívio, a explosão, gol tipo Corinthians, né? De viradas, de buscar resultados no final. É claro que a gente sai bastante satisfeito também com o ponto. Fábio, tudo bem? Boa noite. Queria que você falasse um pouquinho do Sornosa. Ele, em vários momentos, ele vem para o meio, né? Parece que o subconsciente dele traz ele para o meio, tira ele da ponta, etc. Eu queria saber se é um trabalho de paciência mesmo, se é... ou talvez chegue uma hora que você mesmo perceba que ele vai brigar ali com o Jadson e revezar com o Jadson, enfim. E eu queria que você falasse também se você conta com o Bozelli, sei lá, para o final de semana, mais uma semana de treinos. Que pé que está a situação do Bozelli, por favor? Começando a falar do Bozelli, eu ainda não tenho uma referência, né? Amanhã ele faz o primeiro trabalho, vamos dizer, coletivo, assim, com o pessoal que não jogou hoje, para aí assim a gente começar a programar quando é que ele vai estrear. Mas tem que ter com calma, paciência, muito tempo sem trabalhar com bola, né? Para que também a gente não acelere e é importante ele entrar dentro de campo bastante confiante. A questão de Sornosa... eu tenho a ideia de trabalhar com 2 meias. Eu quero que ele gira mesmo. Muitas vezes está girando no momento errado, ainda não está achando o momento certo de fazer, né? Mas aí com o trabalho, com o dia a dia e com o entendimento dos jogadores, ele vai saber essa hora, a melhor hora de sair do lado e aparecer ali do lado do Jadson para virar mais um meia. Carille, aqui à sua direita. Um dos reforços que jogou hoje foi o Ramiro. E, pelo menos na minha visão, ele não teve uma boa atuação. Também não foi tão ruim, mas para mim não foi boa. E eu queria saber se, vendo a atuação de hoje, você pensa na possibilidade de, eventualmente, colocá-lo na posição de lado de campo ou se você apenas enxerga ele como segundo volante? Eu já discordo de você. Para mim, a bola passou por ele rodou com qualidade. Também é um início, acho que vai crescer muito. Buscou triangulações, principalmente no primeiro tempo ali com o André e com o Fagner. A gente conseguiu envolver o adversário, sem ele estar muito entrosado. Mas, a princípio, com o nosso elenco hoje, é usar ele por dentro. Carille, você falou aí, né, sobre ter paciência, poucos dias. Reconstruir um time dá trabalho? Mas dá trabalho, mas é um dever nosso. Mas assim, como eu estou feliz, assim, como já está tendo ideias, né, principalmente defensiva, onde o clube tomou muitos gols no ano passado, já uma organização muito legal. E agora, buscar passe com uma saída melhor, mais qualificada de trás, né, e principalmente com o Ramiro baixando ali com o primeiro volante para ter uma saída mais qualificada, né, a gente tem tudo para crescer. Mas assim... Sério mesmo, eu com a minha comissão ali e a diretoria, a gente está muito satisfeito com o início de trabalho e agora a tendência é que a gente cresça a cada jogo. E você falou sobre melhorar ali o terço final, a finalização. A gente viu o Sornosa, o Jadson, a gente viu pelo menos o Henrique umas 3, 4 vezes para conseguir fazer aquele gol no final. Faltou pontaria, você ali na beira do gramado, a gente via, né? Bem ansioso, assim, deu aquela hora, agora vai, e sempre estava aquele errinho no final? Muito feliz pela jogada construída, né, e triste assim por não terminar bem, né? Pelo menos a gente chegou tocando a bola do Jadson pro Sornosa, depois acho que foi Ramiro para Jadson, então já estão se encontrando, já estão se buscando, e agora é um processo natural também da perna, está um pouquinho pesada nesse momento da temporada, né, de não ter uma finalização mais precisa, mas agora é o nosso próximo passo de melhora. Fábio, no final do ano, você não estava aqui, mas depois que o Palmeiras foi campeão, muito se falou em dois times, o Abel já está com essa ideia de tirar todo mundo na quarta, colocar de novo todo mundo no domingo, você deixa o Brasil de um outro jeito, com o seu time titular e trocando nas necessidades.
Eu queria saber se você retorna com o mesmo pensamento, para quarta-feira, só quem não tiver condição, ou quem tiver meio baleado, ou se você mudou um pouco o seu conceito aí. Durante os 2 anos aí, teve algumas vezes que a gente fez mudanças, né? Até um jogo aqui, eu lembro, pelo Brasileiro contra o Ceará, jogo com o time todo reserva, contra o Sport lá em Recife também foi. A princípio, eu vejo mudanças contra a Ponte. Então, eu vejo a sequência de fazer 2 jogos e descansar um nesse momento, eu acho interessante. A princípio, contra a Ponte. Contra o Guarani, ainda não. Carille, boa tarde. Boa noite, na verdade, né? Hoje o teu retorno oficial, né? Já tinha feito um amistoso por aqui. Queria saber se você estava com saudade já de ver a arena cheia, hoje 30 mil torcedores apoiando até o final, com gol já no finalzinho, bem cara de Corinthians mesmo na primeira partida oficial do ano. Você estava com saudade disso tudo? Vou brincar um pouco. Contra o Santos não valeu? E se eu perco de 4 aqui dentro, como é que ia ser? Não, foi muito legal. Todos os momentos, cara, não só aqui da arena, mas... já falei isso várias vezes, tudo que eu vi pelas redes sociais ainda lá na Arábia, a chegada no aeroporto, enfim, muito feliz e a cada dia assim bastante surpreso, uma sensação muito gostosa de estar aqui de volta e poder realizar um grande trabalho. Fábio, boa noite. São apenas 17 dias de trabalho, então é claro que todas as nossas análises são muito cedo. Avaliar assim é muito difícil. Mas, diante do que vimos hoje, um lado direito muito forte ali, tanto com o André e Fagner, depois com o Pedrinho e Fagner, e o lado esquerdo, até porque o Sornosa vai muito para o meio, tem uma dificuldade enorme de chegar na linha de fundo, de criar jogadas com profundidade por ali. É um dos lugares que você planeja a longo prazo trabalhar e tentar melhorar os 2 lados? Na minha avaliação, o Corinthians atacou muito pelo lado direito. Você concorda, discorda? Concordo. Até pela característica dos jogadores. O que um técnico busca sempre é equilíbrio, né? Defensivo, ofensivo, pelos lados do campo, marcar bem dos 2 lados, chegar bem dos 2 lados e por dentro também. Então, fazer o Jadson encostar mais ali junto com o Sornosa, estão se conhecendo ainda nos treinamentos. Está muito legal quando eles começam a buscar passe um para o outro, com aproximação. Está muito legal mesmo, então agora é o tempo que vai fazer melhorar. Mas sim, eu sei que eu tenho o lado direito mais pronto hoje, precisando de alguns ajustes, e o lado esquerdo precisando ajustar bastante. Carille, boa noite, que é a sua direita. Eu queria justamente perguntar, em relação ainda em cima da pergunta do Vessone, sobre você jogar 2 partidas com força máxima e poupar, talvez, a princípio, contra a Ponte Preta. Ainda projetando essa situação, você acredita que vai dar essa sequência para o Marlon, independentemente da chegada do Manuel, buscando uma vaga como titular? Eu fiz questão de iniciar o jogo com o Marlon ontem, por não conhecer muito bem. O Léo terminou, acompanhei todos os jogos do Corinthians lá. O Pedro jogou muitas partidas comigo, inclusive o brasileiro de 17 fazendo 22 jogos. E o Marlon eu queria ver, porque eu vi 3 jogos dele de lá e eu gostei, né? Então eu estou com uma zaga assim, bastante equilibrada, com o Manuel chegando aí, que eu sei que é um jogador de muita força, velocidade, de imposição física. Então está aberto. Uma coisa que eu falei na preleção hoje, que eu quero deixar bem claro, do time que iniciou 17, terminou o Paulista contra a Ponte com 5 mudanças, né? Então está muito aberto ainda, estou conhecendo o grupo. O ideal de uma pré-temporada que a gente vê das grandes equipes da Europa aí de 40 dias é fazer 6, 7 jogos, né? Infelizmente a gente não tem tempo para isso, então a gente vai ter que acabar conhecendo características dos jogadores nos treinos e nesse início de Campeonato Paulista.